Certamente você já viu um girassol. O nome vem exatamente do que essa flor faz todos os dias. Ela gira em busca do sol. Mas há algo ainda mais bonito nesse processo. O girassol não faz esse movimento sozinho, nem apenas por si mesmo. Um campo inteiro de girassóis se move junto, como se estivessem em sintonia. Cada flor virada na mesma direção, buscando a mesma fonte de vida ao mesmo tempo. Nenhum girassol decide brilhar mais que o outro. Nenhum vira para o lado errado só para ser diferente. Eles existem em conjunto, voltados para aquilo que os sustenta a todos. E é exatamente aí que essa pequena flor amarela nos aproxima de uma ideia antiga, nascida do outro lado do mundo, na África: o Ubuntu. Imagine uma palavra que não cabe em uma tradução simples. Uma palavra que carrega dentro dela uma forma inteira de enxergar a vida, o outro e a própria ideia de existir. Essa palavra é Ubuntu. Ela nasceu na África, atravessou séculos, sobreviveu à colonização, ao apartheid e hoje viaja o mundo como uma das ideias mais citadas quando se fala em empatia, coletividade e reconciliação. Mas o que ela realmente significa? E por que tanta gente, de líderes políticos a filósofos, insiste em dizer que Ubuntu pode nos ensinar algo essencial? É isso que vamos explorar nos próximos minutos. Ubuntu vem das línguas bantas, faladas em diversas regiões da África Austral, como o Zulu e o Xhosa na África do Sul, mas também presente sob outros nomes em Moçambique, Zimbábue, Malawi e além. A frase que melhor resume seu significado é: Umuntu ngumuntu ngabantu. uma pessoa é pessoa através de outras pessoas. Ou, de forma mais direta, eu sou porque nós somos. Não é apenas um provérbio bonito, é uma filosofia de vida. Alguns diriam uma cosmovisão inteira, que entende o ser humano como algo que só existe plenamente dentro da comunidade. Minha humanidade está amarrada à sua. Meu bem-estar depende do seu. Vale notar que o Ubuntu não é uma doutrina escrita, com um fundador ou um texto sagrado. Ele foi transmitido oralmente, de geração em geração, através de provérbios, canções, rituais e da própria organização da vida em comunidade. É conhecimento vivido, antes de ser conhecimento explicado. Isso é importante porque muda a forma como devemos nos aproximar dele. Não como uma teoria acadêmica distante, mas como uma prática, algo que se demonstra em gestos, não apenas em palavras. O filósofo queniano John Mbiti resumiu esse espírito numa frase que se tornou clássica nos estudos africanos: eu sou porque nós somos. E já que nós somos, portanto, eu sou. Uma inversão completa da lógica ocidental do penso, logo existo. Aqui não é o pensamento isolado que confirma a existência, é o pertencimento. Ubuntu em ação. Como isso molda uma cultura? Em comunidades onde o Ubuntu é vivido e não apenas falado, isso aparece em coisas muito concretas do cotidiano. Existe o ditado africano: é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. Vizinhos, tios, avós, todos têm parte na formação de quem cresce ali. Uma criança que erra na rua pode ser corrigida por qualquer adulto próximo, e isso não é visto como invasão, é visto como cuidado compartilhado. A responsabilidade pela próxima geração não recai sobre uma única família, mas sobre todo o tecido social. A hospitalidade é regra, não exceção. Receber um estranho com comida e abrigo não é gentileza opcional, é obrigação social. Há relatos de viajantes que atravessaram vilarejos inteiros na África Austral sem gastar dinheiro com comida ou pouso, simplesmente porque a hospitalidade ali é entendida como parte do que significa ser humano diante de outro humano. Quando alguém sofre, a comunidade sofre junto. Funerais reúnem vilarejos inteiros, não apenas parentes próximos. Quando alguém celebra um nascimento, um casamento, uma colheita farta, a celebração também é coletiva.
A ideia de problema privado ou alegria só minha praticamente não existe. A justiça busca reconciliação, não apenas punição. Foi essa lógica que guiou a Comissão da Verdade e Reconciliação na África do Sul pós-apartheid, liderada pelo arcebispo Desmond Tutu. Em vez de simplesmente punir os responsáveis por crimes cometidos durante o regime segregacionista, a comissão criou espaço para confissão, verdade e, sempre que possível, reconciliação entre vítimas e agressores. Tutu definiu o Ubuntu de forma marcante. Disse que uma pessoa com Ubuntu é aberta e disponível para os outros, se afirma através dos outros. Não se sente ameaçada quando outros são capazes e bons, porque tem a segurança que vem de saber que pertence a algo maior e que esse algo é diminuído quando os outros são humilhados, diminuídos, torturados ou oprimidos. Em muitas comunidades, práticas de trabalho coletivo, como mutirões para construir uma casa, plantar ou colher, são normais e esperadas. O sucesso econômico individual, que não beneficia de alguma forma a comunidade ao redor, é visto com desconfiança, quase como uma quebra do contrato social invisível que sustenta o grupo. O Ubuntu não ficou apenas nas aldeias. Ele influenciou diretamente a transição da África do Sul para a democracia. Nelson Mandela, ao sair de 27 anos de prisão, poderia ter liderado um país de vingança contra quem o oprimiu. Em vez disso, ele apoiou explicitamente os princípios de Ubuntu na reconstrução da nação, defendendo que a reconciliação e não a retaliação era o caminho para curar um país fraturado pelo apartheid. A própria Constituição pós-apartheid da África do Sul, em sua versão provisória de 1993, menciona a necessidade de Ubuntu como base para superar as divisões e o sofrimento do passado. Isso não significa que o Ubuntu tenha resolvido todos os problemas do país. A África do Sul ainda enfrenta desigualdade profunda e tensões raciais. Mas o princípio moldou o tom da transição. Buscar convivência em vez de eliminar o outro. Hoje, o termo também aparece, às vezes de forma mais superficial, em nomes de produtos, sistemas operacionais, como o próprio Ubuntu, o sistema Linux, batizado propositalmente em homenagem à filosofia, e discursos corporativos sobre cultura colaborativa. Isso mostra o alcance da ideia, mas também levanta uma pergunta importante, que vamos explorar a seguir. Será que, ao se popularizar, o Ubuntu perde profundidade? Vivemos em boa parte do mundo ocidental sob uma lógica quase oposta à do Ubuntu. O indivíduo antes do coletivo. Sucesso pessoal. Conquista pessoal. Cada um por si. Isso não é errado em si. A autonomia individual também tem seu valor, especialmente quando protege pessoas de comunidades opressoras ou de tradições que sufocam a liberdade de quem só quer ser diferente. O próprio Ubuntu, levado ao extremo, pode virar pressão coletiva demais sobre quem busca se destacar ou seguir um caminho próprio. Mas, de modo geral, muitas sociedades contemporâneas convivem com sintomas bem claros do lado oposto. Solidão crescente. Pesquisas em diversos países apontam um aumento constante nos índices de isolamento social, mesmo com mais gente conectada digitalmente do que nunca. Sucesso medido de forma isolada. Currículos, redes sociais e sistemas de trabalho recompensam a conquista individual, muitas vezes desconectada de qualquer benefício coletivo. Empatia condicionada à proximidade. É comum nos importarmos profundamente com quem está perto, família, amigos, mas tratarmos o sofrimento de desconhecidos como algo distante, quase abstrato. Ubuntu não é sobre apagar quem você é. Não é sobre desaparecer dentro do grupo ou abrir mão da própria voz. É sobre entender que quem você é se completa, não se anula, no encontro com o outro. Talvez essa seja a virada de chave mais importante. Trocar a pergunta "o que eu ganho com isso?" pela pergunta "o que nós construímos com isso?" Numa época marcada por polarização, isolamento e disputas constantes por quem tem razão,
Talvez essa seja a lição mais urgente que uma filosofia africana milenar tem a nos ensinar. Não como um slogan bonito para repetir, mas como uma prática diária. Olhar para quem está ao lado e reconhecer ali um pedaço da própria humanidade. Ninguém se torna plenamente humano sozinho. Eu sou porque nós somos. Se você pensa como nós, faça parte do nosso canal. Clica no sininho. Mas se não concorda, deixe o seu comentário de forma respeitosa e vamos trocar ideia.